Fala aí, gurizada. Empatamos com o Fluminense em casa. Um Fluminense de ressaca. Um jogo... Cara, um jogo sonolento do Inter. Um jogo ruim de ver, tá? Ruim de ver. Fiquei até com pena do torcedor que foi pro Beira-Rio. Eu fiz várias anotações. Eu sempre faço as anotações do jogo para depois comentar com vocês as estatísticas, aquilo que eu acho mais pontual do jogo para ter fundamento, né? Para ter dados aqui e não só um ponto de vista mais quente do jogo, digamos assim, negócio de analisar as coisas com uma certa calma. Mas o jogo hoje, cara, foi bem difícil, assim, de fazer análise, porque como eu falei pra vocês, foi um jogo sonolento, um jogo morno o tempo todo. A postura do Inter parecia que o Inter vinha da Libertadores como campeão, parecia que o Inter tinha acabado de ganhar um título, não tava afim. O Fluminense nitidamente de ressaca, inclusive o Kennedy, por exemplo, lá que foi o cara da Libertadores que fez o gol, ele nem apareceu no jogo. Tava, tipo, cara, Fluminense de ressaca, e digo mais, se o Fluminense tivesse um pouquinho mais motivado, tinha até ganhado o jogo da gente, porque, assim, Inter teve algumas oportunidades, tá? O Valência, eu acho que no primeiro tempo, se não me engano, foram 3 ou 4 bolas de impedimento do Valência, ele tá sempre um pouquinho à frente. E assim, ó, às vezes é posicionamento dele mesmo, eu já dei exemplo em outros vídeos aqui, até lembrando o tempo do Ronaldo, que ele pensava a jogada antes e os caras demoravam pra passar pra ele, mas o Valência, muitas vezes ele tá voltando, né? Ele tá numa situação de impedimento de uma jogada anterior, ele volta um pouco lento, e aí quando a jogada segue ele tá impedido. Isso aconteceu algumas vezes, tá? Teve até uma jogada aos 10 minutos do primeiro tempo, que o juiz dá impedimento e ele não estava impedido nessa bola, mas ele não consegue concluir, assim, o Fábio cresce em cima dele e aí não desenvolve o gol. Bom, a gente começou o jogo de novo com o Dalbert, né, cara? Um jogador que, como eu já falei antes aqui, eu já falei algumas vezes, né, o Dalbert, infelizmente, ele é um jogador que ele tá muito abaixo do resto do time, muito abaixo mesmo. O Kudê tá insistindo nele e eu acho que é até uma irresponsabilidade com o jogador, porque hoje ele chegou numa situação quase que como aquela do Fabrício. Vocês lembram que a torcida vaiou e aí o Fabrício respondeu. Nesse jogo, cara, a torcida tava dando uma segurada. Ele errou várias bolas, vários lançamentos, ele errou no jogo, ele comete muita falta, ele corre errado, o mercado tava nitidamente sem paciência com ele e a torcida não tava vaiando, a torcida tava dando aquela segurada. Só que daí quando foi pra substituição, a torcida caiu em cima, vaiou. E aí ele saiu falando assim, vai a mais. Deu pra ver, né, na leitura labial, ele vai a mais, vai a mais. Quer dizer, o Kudê tem que dar uma segurada nesse cara, tá? Aí que acontece, né, uma fatalidade. Entrou o Matheus Dias, o cara acabou de ganhar o ouro pan-americano lá, o guri da base. O Inter botou ele no jogo e logo, cara, sei lá, tinha 5, 10 minutos que ele tava no jogo, deu pra ver até uma jogada que ele vai na área, assim, né, do Fluminense, com bastante vontade, ele bota a mão no posterior da coxa e ele sentiu e logo ele saiu. Então ele ficou acho que 10 minutos em campo ali e foi substituído pelo Depena. Mas isso já no final do jogo. Primeiro tempo foi isso, algumas jogadas ali do Inter, acho que tiveram acho que umas 8 finalizações no primeiro tempo, só que o Fluminense teve a finalização com mais perigo real de gol, tá? No segundo tempo, em determinado momento, eu nas minhas anotações aqui, eu vi que o Inter tinha finalizado 16 bolas já. 16 chutes, só que 4 que foram de fato a gol, tá? Desses 16, 4 a gol, só que, cara, desses 4 chutes a gols, pô, teve chute ali que foi praticamente um recuo pro Fábio, né? Então nenhum chute assim com muito perigo de gol. Na verdade, acho que talvez a bola com mais perigo de gol do Inter foi no comecinho do segundo tempo. O Inter rouba uma bola assim e o Maurício pega meio que de surpresa, ele bate a gol e ele tira demais a bola ali e ela não acabou indo a gol de fato e aí ali o Inter teve uma boa oportunidade. Mas assim, gente, eu acho que o torcedor colorado tá fadado a esse final de campeonato a ser isso, né? O Inter tá aquele time preguicinha, um time tá difícil de ver o Inter. E o que me preocupa é que o fator casa, que sempre foi um fator diferencial pro Inter, tá diferente esse ano, né? O Inter tá jogando melhor fora. Talvez seja a pressão da torcida ali, jogou contra o Cruzeiro, ganhou lá. Jogou contra o Curitiba e América fez 1 ponto. Agora jogou contra o Fluminense, é um Fluminense que vem de ressaca, como eu já falei 200 vezes aqui, não conseguiu vencer, né? Fez 1 ponto. O que é o perigo disso? O perigo é que o Inter ainda não somou os 45 pontos, que é aquela pontuação ideal, para se garantir na primeira divisão no ano que vem. E agora o Inter pega adversários direto que estão lutando
ir ao título, assim como o Grêmio. E aí tem o histórico, né, cara? Em 2009 ali o Inter tava com o título, só precisava do Grêmio segurar lá o Flamengo e o Inter seria campeão brasileiro, e aí até saiu ganhando. Depois teve aquele lance lá de leitura labial também dos caras do Grêmio falando não chuta mais a gol e tal. Então certamente o Inter também não vai facilitar esse ano pro Grêmio, né? Então o que que tu pensa? O que que eu tava imaginando, né, como cronograma do Inter? Eu pensei, cara, o Inter vai ganhar do Fluminense hoje, e tava achando que ia ser um jogo de 1 a 0, tá? Eu tava ouvindo ali antes do jogo, né, desde cedo ali, as equipes de reportagem que estavam em volta do Beira-Rio, a torcida, 4 a 0, vamos tocar 3. Eu pensei, meu Deus, cara, que Inter que vocês estão esperando ver? Esse Inter aí, sem motivação, e a gente já vê isso até nas entrevistas, nas coletivas do Cudê, tu vê que, tipo, o Cudê fala, assim, que o Inter tá sem objetivo. Então o Inter tá assim, tá morno. Outra situação que eu acho que acabou sendo um complicador é que teve eleição ontem, né? Ainda não é eleição do pátio, é eleição só para ver quem vai pro pátio, pro voto popular, né? Da presidência do Inter, e óbvio que tá ali entre o Barcelos e o Melo. E eu acho que isso tirou um pouco o foco do jogo também, cara. Se falava mais nisso. E isso meio que não vale nada nesse momento, tá? Porque quem vai decidir o próximo presidente do Inter é o voto do sócio, que vai ser lá dia 9 de dezembro. O que aconteceu ontem foi só uma votação para ver quem iria para o segundo turno, tentando falar da maneira mais grosseira e simples possível. Então, cara, foram votos políticos ontem, só que assim, eu percebi que isso tirou um pouco do foco, sabe? Durante a semana ventilaram ali notícias que o Inter estaria com salário atrasado, depois falaram que era direito de imagem. Por isso tudo vai criando um ruído dentro do vestiário, sabe? Em final de campeonato, que de fato o Inter só precisa pontuar ali para garantir uma folga e ficar tranquilo no Brasileirão. Eu sei que a Sul-Americana só não se classifica, acho que 2 times, né? O resto, todo mundo se classifica, ou tá na Libertadores, ou cai pra segunda divisão. E o Inter tem essa ambição. Eu falo aqui há muito tempo já que, né, para mim, eu gostaria de ver um Inter no ano que vem focado só no Brasileirão. Mas tá difícil, cara. Agora a gente tem jogos pela frente. A gente tem Bragantino, que tá lá, tem o Bragantino, Botafogo e Palmeiras. Esses 3 times têm ali uma certa... tem essa possibilidade de título. Eu, particularmente, acho que tá mais entre Botafogo e Palmeiras. E aí, uma outra coisa que eu falo já desde... Cara, eu falo desde setembro. Eu venho falando pra gurizada ali, viu o ato, falei, cara, eu acho que o Botafogo não leva esse ano, porque eu acho que o Botafogo deu tudo que tinha no começo e tá enfraquecendo, sabe? E eu acredito mais até no Palmeiras. Mas o Bragantino ganhou fôlego, e o Bragantino é aquele futebol legal, cara, de ver, porque é um futebol... né? A grande contratação do Bragantino esse ano foi o Sacha. O Sacha, nosso Sacha, que veio da base, quando eu digo grande contratação, foi a contratação com maior investimento, porque o Bragantino tem essa vibe de clube empresa, eles querem formar jogadores aqui para mandar pro Red Bull da Alemanha, pro Red Bull, para espalhar os jogadores no mundo e faturar com esses caras futuramente, né? Então é legal de ver esse projeto do Bragantino. E assim, o Bragantino, como não tem essa pressão toda da torcida, né? E aqui eu falo com todo respeito ao Red Bull Bragantino, cara, eles são de sangue doce, cara. Eles estão indo lá, estão fazendo os pontinhos deles lá, eles têm um jogo a menos. Então, talvez eles possam ali arriscar um pouco mais e talvez despontar nessa final de Brasileirão aí, quem sabe com o primeiro ou segundo lugar. Eu acho que o Palmeiras ainda, né, esse time, o técnico que eles têm, um time acostumado a ganhar, eu acho que eles vão dar um sprint. E esse é um complicador até para nós, porque a gente ainda joga contra eles lá. Então é um jogo que eu acho que é muito difícil, apesar do Inter crescer em grandes jogos, é difícil, cara, porque o time do Inter tá cansado. Essa foi uma das coisas até que me desesperou hoje, porque assim, o Inter não produziu no primeiro tempo, começou morno, e a gente sabe que no segundo tempo o Inter cai. O Inter não consegue. Terminou o jogo, os jogadores do Inter tudo com mão no joelho, mão na coxa, tá todo mundo mal, final de temporada mesmo. E... enfim, teve essa situação do Dalbert aí, constrangedora demais. O Fluminense logo entendeu a deficiência técnica do Dalbert, então as jogadas do segundo tempo eram basicamente nas costas do Dalbert, né? E isso acabou deixando o mercado muito nervoso, eles ficaram discutindo uma boa parte do jogo ali. E o Inter foi isso hoje, gente. Meus parabéns pro torcedor que foi no estádio. E eu não consigo ver mais empolgação pro torcedor continuar indo, porque, como eu falei, né? Eu achei que a gente ia ganhar hoje e depois ia botar pra jogar
Quem sabe o Luca, aí sim ainda folga pros caras, porque daí o Inter já ia estar classificado ali com um ponto necessário para se manter na primeira divisão. E aí tu bota o Luca pra jogar, bota o Estevão pra jogar, bota essa gurizada que precisa de minutagem e começa a projetar o ano que vem. Mas enfim, né, o Inter fez o que faz às vezes em casa ali, uma pichotada, né, de empatar com um time que veio a passeio, assim, em Porto Alegre, né, que pro Fluminense mesmo, o Fluminense já tá classificado na Libertadores, tá pensando lá no Mundial no final do ano, enfim. Vacilo do Inter, tá? Vacilo. E eu espero aí que o Inter, cara, quem sabe vai empatando, né? Quem sabe vai fazendo os pontos que precisa ir empatando, porque tá difícil, cara, difícil de ver mesmo. E eu realmente espero que o Inter no ano que vem consiga mudar esse ânimo. Eu gostaria até, né, a gente falando agora um pouco de contratação, sabe que o Johnny tá vendido. Pra mim, a melhor contratação que o Inter pode fazer pro próximo ano é manter o Maurício, né? Porque o Maurício é um jogador que é muito assediado, ele tem só 22 anos, acho que é a terceira ou quarta temporada dele no Inter já, então a gente sabe que a proposta vai chegar e se o Inter conseguir segurar esse cara aí, ele agregar muito ao grupo. Bom, é isso aí, gurizada. O jogo hoje, é como eu falei pra vocês aqui, eu fui anotando um monte de coisa pra depois a gente debater, mas chegou no final do jogo eu parei pra pensar assim, cara, é chovendo molhado. Hoje, pra quem não viu o jogo, acabou provavelmente fazendo um programa melhor, porque o jogo foi bem cansativo bem sonolento de ver. Gurizada, se não for inscrito no canal, vou pedir pra vocês se inscreverem, deixar um comentário. Eu vejo que a galera tá até comentando um pouquinho mais, isso me deixa bem feliz. E é isso aí, gurizada. Por enquanto é só, até o próximo e eu fui!